arte da cruz. O cristianismo é uma das religiões do mundo que mais usa imagens. Tal como os antigos gregos e romanos, muitos cristãos decoram os seus locais de adoração com imagens poderosas da sua religião. A imagem avassaladora é a cruz, na qual Cristo morreu. Um símbolo de sofrimento, mas também de triunfo. A crucificação inspirou mais grandes obras de arte do que qualquer outro objeto da cultura ocidental. É um dos temas mais pintados do mundo. Ao longo dos séculos, as interpretações artísticas mudaram, refletindo as ideias do momento. Esta é a história da arte da cruz. Roma, o centro de dois impérios. À medida que o império militar e político de Roma se desvanecia, outro, baseado na crença, tomava o seu lugar. No início, o cristianismo e o Império Romano estavam em conflito. Quando os deuses pagãos eram adorados no Fórum, o cristianismo foi empurrado para os subterrâneos. E é aqui que começa a história da arte cristã. Os primeiros cristãos enterraram os seus mortos nas catacumbas, uma antiga rede de cemitérios subterrâneos. Aqui encontramos as mais antigas imagens cristãs, tais como o Cordeiro de Deus, um símbolo de sacrifício e salvação. Os túmulos eram escavados na rocha entre os séculos II e V. Os primeiros cristãos preferiam o enterro ao costume pagão da cremação, para respeitar os corpos que iriam ressuscitar em nome de Cristo. A natureza subterrânea desta vasta cidade dos mortos é uma metáfora adequada para uma religião que foi perseguida nos seus primeiros tempos e que dependia de modos codificados para exprimir a morte de Cristo. Algumas imagens da salvação não estão relacionadas com as narrativas da Bíblia. Um motivo frequentemente recorrente é a âncora. A âncora não é apenas uma cruz encapotada. Ela refere-se também à esperança cristã da salvação através de Jesus. À primeira vista, as imagens parecem aleatórias, mas estão relacionadas pelo seu significado na história de Cristo. As mais antigas referências visuais a Cristo envolvem água, a qual está explicitamente relacionada com a vida eterna na Bíblia. A palavra grega ictus significa peixe, mas também é um acrónimo para Jesus Cristo, Filho de Deus. As catacumbas também continham enormes túmulos dos primeiros mártires e santos cristãos. Uma das mais significativas atualmente no Museu do Vaticano é de meados do século IV d.C. e mostra a versão inicial de uma cruz. Está assente numa coroa de flores, o símbolo romano e grego do triunfo. A coroa rodeia um qui e um ró, as primeiras duas letras em grego da palavra Cristo.
Foi este homem, o imperador Constantino, quem permitiu que os cristãos declarassem por fim a sua fé de modo tão aberto. Durante o século IV, Constantino converteu o Império Romano ao cristianismo e aboliu a crucificação como forma de castigo. A cruz e o quiró passaram a ser o estandarte imperial transportado por soldados a todos os cantos do Império, um símbolo religioso e militar do poder de Deus na Terra. Atualmente, a imagem do Cristo crucificado está no centro da fé cristã. Contudo, tal só aconteceu mais de 400 anos após a morte de Cristo. Uma das suas mais antigas é este pequeno painel de marfim do século V. Até ser abolida por Constantino, a crucificação era uma forma de pena capital para os escravos e os criminosos e estava associada à desgraça. Apenas à medida que as memórias da crucificação se desvaneciam, é que a imagem emergiu como um ícone central do cristianismo. De acordo com outras representações iniciais, este não é um Cristo sofredor, mas sim a imagem de um Cristo triunfante, conquistador da morte, em contraste com o corpo sem vida de Judas à sua esquerda. Enquanto símbolo, a cruz precedeu o cristianismo em vários milhares de anos. Uma das formas mais antigas é a suástica, a qual data da Idade da Pedra e está associada com o bem-estar nas religiões orientais. Outra é o Ankh, largamente utilizado no Antigo Egito e associado à força da vida. A cruz é um padrão arquétipo encontrado em todo o mundo. A cruz latina, com a qual estamos tão familiarizados, só passou a ser utilizada generalizadamente quando a mãe do imperador Constantino afirmou ter descoberto a cruz onde Cristo tinha morrido em Jerusalém no século IV. Outra imagem inicial do cristianismo triunfante surge no Médio Oriente. O Evangelho de Rábula é um manuscrito iluminado criado por monges na Síria em 586. Apresenta um Cristo vestido numa longa túnica e barba, bastante diferente da tradição sem barba e com Cristo a usar unicamente um pano à cintura, do Ocidente. Nas faldas do velho Império Romano, o século IX trouxe um florescimento das cruzes da pedra celtas. Em Gales, na Irlanda e na Escócia, a arte viveu uma idade de ouro. Embora as cruzes iniciais fossem relativamente simples, os desenhos tornaram-se cada vez mais intrincados ao longo do tempo, tal como esta bela cruz em Gales demonstra. A falta de figuras humanas na maior parte das cruzes celtas pode indicar uma relutância em criar imagens de ídolos proibidas no Velho Testamento. Notavelmente, ao mesmo tempo, no outro lado da Europa, a cultura arménia exprimia-se também usando cruzes de pedra. Há muitas semelhanças no desenho. Existiu algum contacto entre os celtas e os arménios? Não acredito que as pessoas viajassem da Arménia para os países celtas ou vice-versa. No entanto, e tendo dito isto, há a possibilidade de os monges arménios terem viajado para a Irlanda. Existem assim ligações, mas que são difíceis de provar. O que acontecia era que estas coisas se desenvolviam nas margens do mundo cristão. O mesmo tipo de desenvolvimentos que aconteciam no Ocidente e no Oriente. Barcelona é uma das principais capitais europeias e na Idade Média era o centro de um movimento artístico com o nome de românico. Este modo simples e direto de representar a história cristã parece extraordinariamente moderno. O românico coincidiu com a fundação de grandes ordens monásticas, tais como os cistercenses, e resultou num florescimento da arquitetura e da arte através da Europa entre os séculos XI e XIII. No norte da Espanha, as igrejas pirenaicas de Catalunha transformaram-se em casas de tesouros românicos.
Muitos dos objetos mais preciosos foram retirados e estão agora em exibição no Museu Nacional da Catalunha, em Barcelona, o qual recriou o seu contexto original na igreja. O objeto mais importante é o Majestat Batlló, uma escultura de madeira pintada que mostra um Cristo triunfante na cruz, com um manto ricamente decorado. Majestat Batlló é um Cristo triunfante, muito diferente de outros que colocam maior ênfase ao sofrimento de Cristo. O Cristo é, na realidade, apresentado com os olhos abertos e com os braços na horizontal, como se não sentisse o peso físico do seu corpo, e vestindo vestes ricas semelhantes a tecidos bizantinos ou mesmo tecidos do mundo islâmico. Enquanto que o Majestat Batlló apresenta um Cristo sem dúvida triunfante, há também um poderoso sentimento de tristeza. Um sinal de ênfase crescente na natureza humana de Cristo e no seu sofrimento. Esta crucificação de Cimabue é de grande importância, abrindo caminho em direção à arte moderna. Foi pintada durante a segunda metade do século XIII, um dos maiores períodos de mudança na história europeia. O crucifixo de Cimabue encontra-se numa igreja dominicana em Arezzo, na Itália. Os dominicanos e os franciscanos eram ordens religiosas fundadas no século XIII que davam valor à simplicidade. O quadro está pendurado sozinho por cima do altar, numa imagem profundamente comovedora de devoção. Cimabue mostra um Cristo contorcido, numa dor horrível. É certamente a dor de Cristo. Obviamente que o conceito de um Cristo sofredor não é uma invenção de Cimabue. Ele recebeu influência da tradição bizantina, bem como a tradição italiana das ordens mercantes. Cimabue exprimiu o sofrimento de Cristo, tal como exigido pelos seus patronos, de um modo magistral. As cavidades dos olhos de Cristo são, por exemplo, bastante profundas e escuras, quase negras. A expressão facial é assustadoramente impressionante e dramaticamente intensa. Com a sua pele lívida e o corpo torturado, o Cristo de Cimabue teve uma influência profunda em artistas modernos como Pablo Picasso e Francis Bacon. A crucificação de Cimabue foi uma das primeiras grandes obras de arte a emergir da próspera área da Toscana, uma área com uma rica herança na arte e na arquitetura. Banhada por uma luz mediterrânica transparente, foi a rampa de lançamento perfeita para os grandes feitos artísticos do Renascimento. Florença foi o ponto central. Foi aqui que a arte europeia deu os seus grandes passos em direção à arte moderna. Diz-se que, se os quadros tivessem começado a falar no século XIII, o homem que lhes teria dado voz seria Giotto. Nascido em Florença, a sua maior comissão surgiu mais a norte, em Pádua. Um enorme ciclo de frescos sobre a vida de Jesus e da Virgem Maria. Todo envolvido em azul etéreo e ouro, a característica que separa o trabalho de Giotto de tudo o que existiu antes é o seu interesse na humanidade,
especialmente nas emoções humanas. Na sua crucificação, a preocupação e a compaixão nos rostos dos anjos são profundamente comoventes. Pode ser traçado um paralelo entre o trabalho de Giotto na pintura e o trabalho de Dante na literatura. A redescoberta do realismo caracteriza a Divina Comédia de Dante, bem como a pintura e a arte figurativa de Giotto. Com Giotto, a pintura foi buscar raízes ao dia-a-dia. Há toda uma vida humana nos seus frescos. Nada de semelhante tinha sido visto antes. Florença não foi apenas o grande motor da redescoberta do conhecimento clássico, conhecido como Renascimento, como iniciou também um dos mais significativos desenvolvimentos da arte renascentista, a utilização da perspectiva. Esta é uma das pinturas mais influentes na história da arte, uma versão da Trindade pelo artista florentino Masaccio, o qual utiliza a perspectiva pela primeira vez. Nascido 70 anos após a morte de Giotto, Masaccio é o seu verdadeiro herdeiro e lançou o Renascimento com a sua pintura do Pai, Filho e Espírito Santo. Este trabalho único influenciou gerações de artistas, incluindo Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Os quadros de um dos discípulos de Masaccio podem ser vistos no Mosteiro de San Marco, em Florença. Aqui os frescos gloriosos do monge dominicano Fra Angelico são apresentados no local para onde foram criados. Fra Angelico foi o primeiro pintor florentino que compreendeu completamente as experiências de Masaccio com a perspectiva. A Anunciação mostra como Fra Angelico estava no cruzamento entre os estilos medieval ou gótico, em desaparecimento, e as novas ideias do Renascimento. O mosteiro, atualmente um museu, foi equiparado a um livro de orações aberto, com cada cela dos irmãos dominicanos decorada com fresco para promover a meditação. Isto é arte privada, dirigida para os monges, em vez de para o público em geral. O ciclo chega a um clímax com a monumental Grande Crucificação. É um tratamento inovador, no qual as figuras tradicionais aos pés da cruz são substituídas por membros da ordem dominicana. As figuras estão a rezar e a meditar, e as cores discretas realçam a qualidade meditativa. No norte da Europa, o Renascimento assumiu uma forma diferente. Uma das grandes contribuições foi o desenvolvimento da pintura a óleo, que permitiu aos artistas pintarem o seu ambiente com uma precisão sem precedentes. A utilização da pintura a óleo teve como pioneiros figuras tais como Roger von der Weyden, o artista sediado em Bruxelas,
o trabalho levou o realismo a um novo nível. O seu quadro Sete Sacramentos apresenta uma ênfase nos interiores e pormenores meticulosos comuns entre os pintores do Norte. O quadro Sete Sacramentos está atualmente a ser restaurado no Museu de Antuérpia. Trata-se de um projeto de 3 anos, onde a arte e a ciência se encontram para recriar as cores originais. O quadro é descrito como um trítico, com a crucificação a ocupar o painel central. Descreve um ambiente que pretende adornar, onde a igreja está no centro da vida. A deposição é encarada como o maior quadro de van der Weyden, notável pelo seu realismo, força emocional, cores vibrantes e astúcia psicológica. Um ponto alto na história do Renascimento do Norte. O que muitos encaram como o maior quadro da crucificação pode ser encontrado num antigo mosteiro da cidade francesa de Colmar. Embora tivesse vivido durante o Renascimento, a visão de paixão de Mathias Grunewald permanece firmemente ancorada na Idade Média. A crucificação de Grunewald não poupa o observador, expondo a realidade brutal do sofrimento de Cristo. Foi comissionado por um hospital dedicado a Santo António, o santo padroeiro dos doentes de pele. O corpo de Cristo está contorcido pela dor, pendurado pelos ombros e com a boca num tom esverdeado lívido. É, de todas as formas, um trabalho gigantesco, um marco na história da arte. As mãos de Grunewald não refletem apenas a dor, mas também a agonia do sofrimento de Cristo, à medida que ele tenta alcançar o céu. Nunca, na pintura ocidental, tínhamos visto um Cristo tão horrível quanto o de Grunewald. Isso não existe. O Cristo é normalmente maravilhoso na sua representação, mesmo o Cristo na cruz. E esta é a primeira vez que ele é tão horrível. É difícil situar a crucificação de Grunewald no contexto da sua era. Será que pertence ao Renascimento ou à Idade Média? É uma pergunta bastante interessante. É verdade que é um trabalho pintado entre 1512 e 1516, quando estamos em meados do Renascimento, juntamente com a obra de Leonardo da Vinci e mais tarde também a de Miguel Ângelo e a de Rafael. Assim, cronologicamente, trata-se de um trabalho do Renascimento, mas quando olhamos para ele é um trabalho do auge do Gótico e da Idade Média. A transição da luz para a escuridão na morte de Cristo atraiu muitos artistas, mas um deles em especial utilizou os céus em mudança como comentário espiritual. Trata-se do grande pintor protestante Lucas Cranach, o Velho. Nos seus céus a natureza parece ressoar juntamente com Cristo e os que o choram, juntando-se a ele em sofrimento e dor. Uma composição notavelmente audaciosa, Cranach coloca Cristo à direita e os ladrões à esquerda, dando assim uma ênfase acrescida às figuras de Maria e João. A sua dor está literalmente no centro do quadro. A crucificação tem lugar num bosque alpino.
onde uma tempestade se forma por trás da cabeça de Cristo. Um vento crescente atinge o pano que cobre o Cristo, ligando Cranach a um outro grande artista do Renascimento vindo do norte, Albrecht Dürer, o qual teve um impacto profundo no curso da arte alemã. A primeira viagem de Dürer à Itália em 1494 trouxe um novo ímpeto ao Renascimento no Norte. As suas muitas versões da crucificação revelam fortes influências italianas, especialmente em termos do tratamento da paisagem e da figura humana. Dürer foi especialmente influenciado por Veneza. A tradição artística veneziana diferia da florentina, especialmente em termos do interesse pela luz e pela cor, fascinante para os venezianos. Uma das maiores influências sobre Dürer e sobre a pintura do norte da Itália, no seu todo, foi Mantegna. A sua crucificação é famosa pelo seu realismo. Nota os buracos permanentes escavados na rocha do Gólgota para suster as cruzes. O artista veneziano Bellini tinha um sentimento completamente novo para com o mundo natural, deliciando-se na luz, na cor e na natureza. Dürer considerava-o como o melhor pintor de todos. Outro pintor veneziano criou aquilo que é, na realidade, um gigantesco altar ao seu trabalho, atualmente uma atração turística. A escola de San Rocco, no coração de Veneza, é quase completamente decorada por Jacopo Tintoretto, chamado Il Furioso, por causa da energia que trouxe aos seus quadros. A sua crucificação é colossal, sendo reconhecida como uma das mais poderosas de Veneza. Profundamente influenciado pela Capela Sistina de Miguel Ângelo, ele apresenta uma nova imagem da paixão como um acontecimento em curso, com Cristo ainda vivo. Tintoretto iniciou uma nova era caracterizada por uma diferente compreensão da pintura. Uma expressão da vida interior e dos sentimentos pessoais. É por esta razão que Tintoretto foi considerado um grande artista por Rubens, Albrecht Dürer e Rembrandt. A utilização do espaço e da perspectiva por Tintoretto é nova, o que dá aos seus quadros uma qualidade quase tridimensional. O seu trabalho é marcado pelo fervor, pela intensidade e pela gravidade do sentimento, tudo qualidades do movimento barroco que ele ajudou a estabelecer. A mesma qualidade espiritual interior marca todo o trabalho de um artista que passou a maior parte da sua vida em Espanha, mas que começou em Creta, sob a influência da Igreja Ortodoxa grega. Os quadros de El Greco têm a espiritualidade severa dos ícones gregos e, no entanto, experimentam drama e emoção, tal como preces fervorosas e apaixonadas.
O seu universo ignora a perspectiva e o espaço tridimensional. As suas figuras alongadas parecem estar permanentemente esticadas para o céu. As suas cores são ácidas e modernas. El Greco estava séculos à frente do seu tempo. O seu trabalho antecipa os movimentos da arte moderna, tais como o surrealismo. Com El Greco, o Renascimento aproximava-se do seu fim. Na Holanda, os movimentos religiosos opostos da Reforma e da Contra-Reforma tinham cada um os seus defensores artísticos. A Antuérpia católica, com Rubens, tinha-se estabelecido como capital da arte da Europa do Norte do século XVII. Nas áreas protestantes, em torno de Amsterdão, o jovem Rembrandt estava a começar a desafiar esta supremacia. Dois quadros iniciais que se encontram agora na Catedral de Antuérpia estabeleceram a reputação de Rubens como artista e defensor da religião. A subida para a cruz e a descida da cruz ecoam neste cenário religioso. Estas obras-primas foram criadas para servir a Igreja. Foram concebidas como parte da adoração. Um Rubens não deveria estar pendurado num museu silencioso. Deveríamos sim tentar imaginar estes quadros numa igreja, onde se queima incenso e onde um padre faça sermões do púlpito, numa voz vociferante. O início da vida de Rubens refletiu as divisões religiosas do tempo. O seu pai era um calvinista, mas depois dele morrer, Rubens foi criado como católico. O ponto de viragem foi quando ele visitou a Itália. A subida para a cruz é de enorme importância, porque Rubens tinha estado em Itália. Em 1609, ele regressa a Antuérpia para receber a sua primeira grande comissão. Desta vez, ele causou um enorme impacto. Com o seu movimento, drama e tensão, o trabalho de Rubens é visto como a essência do estilo barroco. Ele era tão italianizado que às vezes assinava o seu nome como Pietro Paolo Rubens. Mais a norte, um jovem artista chamado Rembrandt estava a estabelecer a reputação de principal artista protestante. 30 anos mais novo do que Rubens, ele nunca alcançou a fama do homem mais velho durante a sua vida, mas hoje em dia, e para muitos, ele eclipsou-o. Estes quadros são a resposta de Rembrandt ao ter sido comissionado para produzir cópias da subida e da descida da cruz de Rubens. São radicalmente diferentes em tom e estilo. Em vez de produzir grandes obras de arte pública, ele criou estes quadros mais íntimos e psicologicamente astutos, os quais são adequados ao gosto das classes médias protestantes em crescimento. Rembrandt usa o contraste entre a luz e a escuridão, em vez de a ação física, para realçar o drama das cenas, exprimindo um conflito elementar entre as forças da morte e do triunfo do amor de Cristo. Para mostrar que a história de Cristo é relevante para todos, Rembrandt pintou-se a si mesmo aos pés da cruz.
Durante o século XVII, Espanha assumiu a liderança da Contra-Reforma na Europa. O país desenvolveu um estilo dramático e severo de pintura que se concentrou na figura solitária de Cristo na cruz. O maior artista espanhol do período foi Velázquez, visto aqui a pintar a família real espanhola. Ele criou aquilo que se iria tornar na imagem de devoção mais famosa da história espanhola, reproduzida em tudo, desde selos de correio a cartões de condolências. A sua representação sublime é um modelo de contenção, um Cristo triunfante de inspiração clássica, ainda que humano, cujo sangue mancha a madeira da cruz. Foi criado numa altura em que a maioria das versões espanholas da crucificação eram esculturas. Quando Velázquez criou o seu Cristo, ele não estava apenas a pensar na ideia de Cristo a morrer no Calvário, mas sim em algo mais específico. Um Cristo representando a tradição espanhola. É por essa razão que tem esta leve sombra, uma sombra que durante séculos esteve praticamente escondida, mas que veio à luz com o restauro da obra, no final dos anos 80. O século XVII em Espanha foi uma era de ouro para a pintura religiosa, com mestres como Zurbarán, que usavam a luz e a escuridão do claro-escuro para alcançar novos níveis de naturalismo. Contudo, à medida que a era do Barroco terminava, a Europa entrava na idade do Iluminismo, onde existia uma atitude muito mais cética em relação à religião. Nenhuma obra de arte ilustra de modo mais claro o novo espírito de que este desenho de Goya, o sono da razão produz monstros. Goya foi considerado o pai da arte moderna. Herdeiro direto de Velázquez e de Rembrandt, Goya pintou a vida em Madrid há 200 anos atrás e, contudo, o seu espírito pertence aos dias de hoje. Artista da corte de Bourbon, reis de Espanha, Goya pintou primeiro o mundo, então na moda, de Madrid, ganhando comissões de patronos ricos e bem relacionados. A arte religiosa não era o seu ponto forte. Foi considerado um dos maiores pintores de quadros que alguma vez alguém pintou. A crucificação de Goya é uma pálida imitação da de Velázquez, completamente falha de paixão. Mais expressivo, no entanto, o seu verdadeiro interesse são estes denominados quadros negros, pintados no final da sua vida. Metáforas sombrias da brutalidade que existia por debaixo da elegante superfície da Espanha do século XVII. Um dos seus quadros mais revolucionários é o 3 de Maio, semelhante a fotojornalismo no sentido em que registra um grande acontecimento: a retaliação francesa contra os cidadãos de Madrid durante as guerras napoleónicas. E para transmitir a sua ideia, Goya usa a imagem central do cristianismo. É um quadro secular, ou seja, uma pintura da história. Mas Goya usa a grande tradição religiosa para transmitir aquilo que é quase um sentimento religioso, ou uma resposta da audiência. Ele mostra, através de uma linguagem religiosa formal, que existe uma vítima inocente, tal como Cristo na cruz. Assim, este homem, dedicado a uma causa justa, é injustamente condenado e executado. Com a Revolução Industrial, os artistas começaram a exprimir algo de novo. Sentimentos de alienação contra um mundo mecanizado e urbano. Um artista que passou a sua vida a fugir da sociedade em busca da sua versão do paraíso foi Paul Gauguin.
O crucifixo amarelo de Gauguin foi pintado na Bretanha, vários anos antes de ele ter deixado a Europa a caminho das ilhas do Pacífico, onde iria terminar os seus dias. Respira primitivismo. A imagem de Cristo está simplificada, quase românica, em termos de estilo, e aos pés da cruz, não vemos os seguidores de Cristo, mas sim camponesas bretãs. A perspectiva e o naturalismo foram abolidos. Estamos de volta a um mundo pré-renascentista inocente. Uma das características mais notáveis é o corajoso tratamento da cor de Gauguin. O crucifixo amarelo é mais um credo artístico do que uma declaração de crença religiosa. À medida que o século XIX dava origem ao século XX, os sentimentos de alienação receberam uma expressão poderosa em O Grito, de Edvard Munch, o que teve eco por todo o mundo com um impacto maior devido ao seu silêncio. Em 1900, Munch produziu o Gólgota, um trabalho que exprimia a sua sensação de afastamento do mundo. Munch pinta-se a si mesmo na cruz, como uma vítima sacrificial, tal como Cristo. Munch não se imaginava apenas a si mesmo, mas também a alienação do homem moderno. Esta sensação de alienação aprofundou-se com a matança da Primeira Guerra Mundial, a qual fez com que muitos perdessem a sua crença religiosa. Mas reforçou a fé de dois artistas profundamente cristãos, Georges Rouault e Stanley Spencer. A resposta de Rouault à guerra foi a sua obra-prima, Miserere, um dos maiores ciclos de pintura de todos os tempos. Horrorizado pela carnificina, Rouault desenhou um documento do sofrimento humano redimido pelo amor de Cristo. As pinturas a preto e branco desenrolam-se como se fossem cenas de um filme mudo. Enquanto Rouault trabalhava no seu Miserere em França, o artista inglês Stanley Spencer criava a sua obra-prima numa capela memorial especialmente construída em Hampshire. A capela levou 5 anos a decorar e assenta nas experiências de Spencer durante a guerra na Grécia. É dominada pela ressurreição, a qual cobre uma parede inteira com uma cascata de cruzes que os soldados estão a entregar a Cristo à medida que ressuscitam para a vida. Enquanto autodidata, Spencer tinha estudado aprofundadamente os mestres do Renascimento, especialmente os frescos de Giotto. Quando Stanley Spencer recebeu a comissão para criar esta capela em Beauclerk, a sua reação foi do tipo "Olá, Giotto", porque ele estava muito impressionado com a Capela Arena de Giotto em Pádua. Ele sentiu-se entusiasmado por poder criar a sua caixa sagrada para relembrar os soldados comuns e a sua vida de todos os dias e por poder alcançar o ponto alto da sua carreira artística. Ele disse, posteriormente, que tinha criado o seu melhor trabalho e que seria difícil voltar a repetir o mesmo nível. Apesar da sua adoração por Giotto, Spencer não utiliza a sua técnica de frescos. Ele pintou sobre tela, em vez de sobre gesso úmido, mas imitou a paleta de cores pastéis discreta de Giotto e o modo distintivo de pintar a forma humana. Uma exposição em Berlim concentrava-se no tema pouco habitual da dor na arte. No seu centro encontravam-se trabalhos sobre a crucificação, apoiados numa vasta seleção de fontes que enfatizavam os sofrimentos físicos de Cristo. Estas são anormalidades médicas, tendo cada uma das quais causado provavelmente grande sofrimento ao seu portador. Elas estão justapostas de modo intencional em frente de um quadro que formava o centro da exposição, o tríptico de A Crucificação de Francis Bacon, uma versão posterior de um tema ao qual ele regressou repetidamente a partir de 1930.
A dor era para Bacon uma experiência humana central e provavelmente a experiência humana mais intensa que a felicidade e com mais consequências. O facto de Bacon relacionar isto de um modo tão forte com a tradição cristã não tinha nada a ver com a sua fé. Ele não se relava com isso, tal como o disse explicitamente. Mas ele não conseguia encontrar um outro motivo capaz de ilustrar as emoções humanas relacionadas com a dor. E é por essa razão que ele escolheu este motivo totalmente cristão para o tríptico. Tal como Picasso, que ele reverenciava, Bacon era um ateu e, no entanto, encarava a crucificação como um dos temas mais fortes da história da arte. Bacon foi também influenciado pela horrível representação da Paixão de Grunewald e também pela crucificação de Cimabue, a qual ele comparou a uma minhoca contorcendo-se de dor na cruz. Bacon via o corpo humano como carne. A ideia do talho nunca está muito longe das suas crucificações. Bacon utilizou a história central do cristianismo como um ecrã onde apresentar a condição do homem moderno. Nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, uma imagem antiga da cruz assumiu um significado sinistro quando os nazis da Alemanha adotaram a suástica. Associada ao bem-estar no leste, em breve se tornou uma imagem de perseguição, especialmente para os judeus. Um artista judeu que abraçou a cruz enquanto ícone do sofrimento judeu é Marc Chagall, o grande modernista russo que criou uma nova linguagem simbólica da cruz, investindo com camadas de significado judeu o símbolo mais cristão de todos e fundindo o Novo Testamento com o Antigo. O título deste quadro é Êxodo. Tem um duplo significado, referindo-se tanto ao êxodo bíblico como ao dos judeus que escaparam à perseguição dos nazis. As primeiras crucificações de Chagall são dos anos 30 do século XX. Os anos 30 são, de um ponto de vista da história mundial, um momento importante, porque, tal como sabemos, Hitler chega ao poder em 1933 e em 1935 Chagall vai até a Polónia, onde vê os judeus a serem perseguidos por medidas antissemitas draconianas. Em 1935, algumas das obras de Chagall são também destruídas numa queima de livros de Mannheim. Por isso, naquela altura, Chagall começa a preocupar-se com os judeus e é nesse momento que a figura de Cristo aparece nas suas obras. Uma das afirmações mais poderosas do sofrimento judeu de Chagall é a cruz branca. Cristo veste o talit, a veste judia. E a toda a volta vemos imagens da perseguição combinadas com motivos judeus. A cruz tornou-se o modo de Chagall exprimir a sua dor profunda pelo assassínio em massa dos seus semelhantes judeus. Se duas guerras mundiais alteraram profundamente a relação entre o homem e Deus, a idade do misticismo não tinha terminado. Em 1951, Salvador Dalí criou aquele que alguns encaram como o seu melhor quadro religioso. Baseado na composição pouco habitual, num desenho de um místico medieval espanhol conhecido como São João da Cruz, o quadro mostra Cristo a olhar para baixo para o mundo. Na parte anterior está uma cena de barcos, adaptada de Velázquez, e outros. Picasso observou com perspicácia que Dalí era o último dos pintores do Renascimento. A crucificação de Dalí combina o seu tipo de misticismo com o realismo, especialmente nos extremos a que ele ia para alcançar os seus resultados. É um quadro muito realista e Dalí estava bem consciente do facto e queria que assim fosse. O que ele fez foi ir até Hollywood e descobriu um duplo que posasse para ele.
Ele fez vários estudos com esse pobre duplo que estava mesmo amarrado e pendurado numa geringonça semelhante a uma cruz, de modo a que Dali conseguisse fazer esboços a partir da realidade. E assim o que vemos é basicamente a fisionomia de um duplo de Hollywood em perfeitas condições físicas. A Universidade de Oxford não tem apenas distinções académicas. Ela contém muitas excelentes obras de arte, algumas comissionadas pela própria universidade. Em 1958, o St. Edmund College comissionou ao artista galês Cédric Richards uma pintura da ceia em Emaús para a sua capela. Richard respondeu com uma pintura notável e dramática, colocando Cristo no centro de uma cruz amarela. O quadro é também notável pelo tamanho exagerado das mãos e dos pés dos personagens. O que eu adoro verdadeiramente nos quadros de Cédric Richards é o facto de o amarelo vibrante não só envolve Cristo, mas funde-se com as suas roupas, como se ele estivesse a derreter na brilhante luz amarela, a qual tem também o formato de uma cruz. Assim, ao mesmo tempo que estamos a ver Cristo na cruz, estamos também a ver Cristo ressuscitado, o que é muito inteligente. No entanto, uma das ideias que Cédric Richards está a tentar apresentar ao exagerar as mãos e os pés dos discípulos é que Cristo ressuscita após a morte e o seu trabalho tem de ser continuado por nós através dos seus discípulos. E como é que as pessoas fazem o seu trabalho, se não com as mãos e com os pés? Na Bíblia, Lucas diz sobre a ceia em Emaús: os seus olhos estavam abertos e eles reconheceram-no e ele desapareceu da sua vista. Richard capta de modo brilhante este momento transitório do reconhecimento. Espanha forneceu muitos pintores religiosos famosos e é adequado terminarmos a nossa viagem em busca da arte da cruz em Barcelona. Antoni Tàpies fez da cruz a sua marca. Ele está interessado no significado espiritual da cruz, enquanto imagem secular como uma das estruturas básicas da vida. Ele cria as suas cruzes a partir de materiais de todos os dias, tais como cimento, areia, cartão e mesmo pedaços de mobiliário, usando também uma cruz como a sua assinatura. Para Tàpies, a cruz é fundamental. É também uma espécie de assinatura, porque a cruz forma o T de Tàpies. Assim, o T é um símbolo que preenche o trabalho de Tàpies com uma força essencial, até mesmo filosófica e mística, sendo ao mesmo tempo a assinatura do artista, a sua presença no seu trabalho. A arte da cruz continua a ser tão poderosa como sempre, falando de novas formas para sucessivas gerações em todo o mundo.